Você já se perguntou onde vive a elite do mundo? Segundo o UBS Global Wealth Report 2025, a população global de milionários chegou a 60 milhões de pessoas, um número recorde na história. Mas o que mais chama atenção não é quantos são, e sim onde eles estão. Com base em dados do UBS e em um estudo publicado pelo Visual Capitalist, você vai descobrir agora os 10 países com o maior número de milionários em 2025 e o que esse mapa revela sobre o poder e o futuro da riqueza global. Mas antes de começarmos, é importante entender o que significa ser milionário. I'm a millionaire. De acordo com o UBS e o Credit Suisse, um milionário é um indivíduo com ativos investíveis líquidos superiores a $1 milhão americanos, ou seja, valores aplicados em dinheiro, ações, títulos ou investimentos, sem incluir o imóvel onde a pessoa mora. Ser milionário, portanto, não é apenas ter uma boa casa ou um carro caro, é ter liquidez, poder mover grandes somas e influenciar a economia real. Agora, sem perder mais tempo, vamos ao nosso top 10. Em 10º lugar, Coreia do Sul, com 1,3 milhões de milionários. A Coreia do Sul é o retrato da ascensão tecnológica. Em poucas décadas, o país passou da pobreza à inovação, com marcas como Samsung, Hyundai e LG entre as mais poderosas do planeta. LG Dios Object Collection. Em 9º lugar, Itália, 1,3 milhões de milionários. Com uma herança de luxo, design e tradição, a Itália transformou arte em capital. Marcas como Ferrari, Gucci, Prada e Versace são símbolos de status global e ajudaram a consolidar 1,3 milhão de italianos na elite financeira mundial. A riqueza italiana é também cultural, um país onde o estilo e a estética são parte do patrimônio. 8º lugar, Austrália, 1,9 milhões de milionários. A Austrália tem uma das maiores densidades de milionários do planeta, cerca de 1 em cada 10 adultos. Com uma economia estável, sistema financeiro sólido e qualidade de vida elevada, o país se tornou refúgio de investidores e aposentados ricos, vindos da Ásia e da Europa. Sydney e Melbourne são hoje símbolos de riqueza moderna. 7º, Canadá, 2,1 milhões de milionários. O Canadá combina estabilidade política, inovação tecnológica e um mercado imobiliário em expansão. Toronto e Vancouver abrigam grande parte da elite canadense, enquanto o país se destaca como um dos mais abertos a milionários estrangeiros. Seu crescimento é impulsionado pela diversificação, de energia limpa à biotecnologia. 6º lugar, Reino Unido, 2,6 milhões de milionários. Mesmo após o Brexit, o Reino Unido continua sendo um centro global de finanças e investimentos. Londres, com seus bancos históricos e fintechs de ponta, ainda é o coração financeiro da Europa. Cerca de 2,6 milhões de britânicos têm mais de $1 milhão em ativos líquidos, um número que reflete séculos de influência e tradição econômica. Agora vamos para o nosso top 5. Em 5º lugar, Alemanha, 2,7 milhões de milionários. A Alemanha é o motor econômico da Europa. Com exportações poderosas, indústria robusta e uma sociedade altamente qualificada, o país abriga 2,7 milhões de milionários. Marcas como BMW, Siemens e Mercedes-Benz simbolizam o equilíbrio alemão entre produtividade e excelência. 4º, Japão, 2,7 milhões de milionários. Mesmo com o envelhecimento populacional e crescimento lento, o Japão continua sendo um dos países mais ricos e tecnologicamente avançados do planeta. Tóquio abriga um dos maiores centros de investimento privado do mundo, e o país é líder em inovação, automação e robótica. Em terceiro, com a medalha de bronze, França,
com 2,9 milhões de milionários. A França é o epicentro do luxo e da alta cultura europeia. É o país com mais bilionários da Europa. Abriga conglomerados como LVMH, Chanel e Hermès, e uma das figuras mais ricas do planeta, Bernard Arnault. A França é a prova viva de que o luxo é uma das indústrias mais lucrativas da Terra. Segundo lugar, China, 6,3 milhões de milionários. A China é o motor do crescimento asiático. Em apenas uma década, o número de milionários cresceu mais de 120% em cidades como Shenzhen, lar de gigantes como Tencent e Huawei. Com 6,3 milhões de milionários, a China está transformando o poder industrial em riqueza pessoal e ameaçando o domínio ocidental sobre o capital global. E no topo, nenhuma surpresa. Os Estados Unidos, com impressionantes 23,8 milhões de milionários. Os Estados Unidos continuam sendo o império da riqueza global. Com 23,8 milhões de milionários, o país concentra quase 40% de toda a riqueza individual do planeta. Nova York, Los Angeles e São Francisco abrigam as maiores fortunas do mundo, alimentadas pela tecnologia, pelos investimentos e pelo consumo de luxo. Em 2025, 1 em cada 10 adultos americanos é milionário. Antes de encerrarmos, uma observação. Em densidade, o cenário muda. Na Suíça e em Luxemburgo, 1 em cada 7 adultos é milionário. Hong Kong e Holanda também aparecem no topo, com 1 em cada 10 adultos acima do $1 milhão. Mesmo com novas potências surgindo, a riqueza global ainda está firmemente ancorada no Ocidente. Mas a Ásia está se aproximando com força, e pode não demorar até que a balança global da fortuna finalmente mude de lado.